Olha, então na aula passada a gente falou sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Então na aula passada a gente falou um pouquinho quem é Jesus Cristo, falamos do que ele é feito, digamos assim, né? A gente falou sobre Cristo que tem duas naturezas e uma pessoa, falamos das heresias, né? Foi uma aula bastante densa, mas ao mesmo tempo muito importante para a gente saber quem é a pessoa que a gente se relaciona, quem é a pessoa que nos salva, né? Quem é, na verdade, o centro da nossa fé. E hoje a gente vai falar um pouco da encarnação, né? E nessa aula a gente vai falar da encarnação, daí a gente pensa, né? Então vamos falar bastante de Cristo, porque ele se encarnou. De fato, Cristo se encarnou, só que a gente vai olhar a encarnação do Verbo pelo prisma de Nossa Senhora, né? Se Deus quiser, vai ficar salva. Vai dar tudo certo. Então a gente vai olhar sobre o prisma de Nossa Senhora. A gente vai ver o quanto a gente ter claro quem é a Virgem Maria, o papel dela na encarnação do Verbo, como isso vai iluminar a nossa fé em Cristo, né? Então a gente, como olhar para a Virgem Maria não ofusca a gente ver Cristo e saber quem é Cristo e nos relacionarmos com Cristo. Muito pelo contrário, né? A gente vai ver o quão importante a gente saber quem é a Virgem Maria, o papel dela na encarnação, o papel dela na nossa própria vida interior, né? O papel dela na vida de Cristo, né? Não só na vida de Cristo, né? Mas nos desígnios de Deus e o quanto isso impacta na nossa vida, né? Então vamos lá, vou tirar aqui os comentários, que senão eu fico olhando os comentários de vocês e me perco. Então vamos lá, como eu disse, a gente vai falar da encarnação do Verbo. A gente já disse que a encarnação, quem encarnou a gente sabe que foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? O Filho de Deus, né? A gente sabe que a encarnação, quem encarnou não foi o Pai nem o Espírito Santo, né? Mas foi Cristo, né? Foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Cristo não, né? Cristo, ele vai ganhar um nome depois, mas foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, Deus se encarnou, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou no seio da Virgem Maria, né? Então, embora a encarnação, quem encarnou tenha sido a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a encarnação é uma obra da Trindade, né? Então, nas outras aulas isso fica muito mais claro, o que é a Trindade, qual é o papel da Trindade em cada uma dos desígnios de Deus, né? Então isso vai ficando muito claro, né? E daí a gente vai ver ao longo dessa aula que a igreja nada mais é que o prolongamento do mistério da encarnação ao longo da história, né? Então nós católicos, a gente compreende a igreja dessa maneira, né? Então a igreja não é uma mera instituição humana, simplesmente. Não, na verdade ela é o prolongamento do mistério da encarnação ao longo da história, ou seja, o mistério de Deus que se fez homem, ele vai se prolongar e os seus efeitos vão se prolongar ao longo da história, e isso, esse prolongamento, essa atualização disso no mundo vai se dar através da igreja, e a gente vai ver isso ao longo do tempo, né? Então, o que acontece? Por que eu falei a gente vai falar sobre Maria, né? E por que Maria é alguém muito complexo e alguém que as pessoas se confundem e às vezes, vamos dizer assim, bloqueiam um pouco a cabeça, né? Com as nomenclaturas que nós católicos damos, o papel que a gente dá à Virgem Maria nos desígnios de Deus, na encarnação, né? Porque de fato Maria ela é coisas contraditórias, né? Então, ao mesmo tempo que Maria é filha de Deus, filha no sentido que ela foi criada por ele
e no sentido de que ela é filha em Cristo, né? A gente vai ver isso um pouco mais pra frente, através da explicação do batismo e tudo, né? Mas a gente já falou um pouco disso, que através da salvação de Cristo, né? De Cristo na cruz, a gente pôde participar da natureza divina, a gente pôde se relacionar com Deus em Cristo e a gente pode ser salvo por Cristo. Então Maria é filha de Deus nesse sentido também, né? Então Maria também foi salva por Cristo. Então Maria, ela é filha de Deus, mas ao mesmo tempo, como a gente viu na última aula, Maria é mãe de Deus. E daí isso cria um tilt, né? E daí a gente explicou um pouquinho, e eu vou um pouco explicar, rever um pouco o que a gente viu na aula passada, um pouco mais pra frente, de que Maria, ela é mãe de Deus, né? No sentido de que quando o Verbo se fez carne, quando ele encarnou enquanto uma pessoa. Ele é uma pessoa apenas, não são duas pessoas em Cristo, é uma pessoa divina. Então, quando Maria dá à luz, ela concebe o corpo humano de Jesus, ela está concebendo a natureza de Jesus, mas ao mesmo tempo ali há apenas uma pessoa, que é uma pessoa divina. Então, portanto, a gente pode sim dizer que Maria é mãe de Deus, né? Porque ali Cristo é uma pessoa só, não tem duas pessoas ali, embora haja duas naturezas. Ela é mãe da natureza humana, né? Obviamente que Maria não é mãe da natureza divina, ela é mãe da natureza humana, mas ali não há duas pessoas, e a gente já viu na aula passada, quem não viu, reveja, quem não viu, veja, né? Sobre as heresias que foram combatidas, né? Falando sobre Cristo, né? Que Cristo tem uma pessoa e duas naturezas. Então, quando a gente acha que a gente não pode falar que Maria é mãe de Deus, a gente está dizendo com isso que a gente acredita que em Cristo há duas pessoas, a pessoa humana e a pessoa divina. E não é nisso que acredita a Igreja Católica. A gente acredita que em uma pessoa, em Jesus, há uma pessoa divina e duas naturezas, né? Então a gente vai esclarecer isso um pouco mais nessa aula, né? Então, ao mesmo tempo que Maria é filha de Deus, ela é mãe de Deus. Ao mesmo tempo que ela é membro da igreja, ela ao mesmo tempo é mãe da igreja, né? E a gente vai explicar isso também um pouco. Então isso confunde a nossa cabeça, né? Onde está o papel de Maria dentro da nossa fé católica, né? Onde está Maria dentro das coisas que a gente acredita? Onde está Maria em relação à intercessão, né? Será que a gente acredita mais na intercessão de Maria do que na intercessão de Cristo? Será que Maria substitui a Cristo ser o único mediador, né? Então são essas questões um pouco que a gente vai conversar, né? Então o que acontece é que Maria, de fato, são essas coisas que parecem contraditórias entre si, né? Mas ela recebeu um privilégio muito, de fato, especial, e por isso essas contradições, diferente de qualquer outra criatura, né? Então foi concedido a Maria o privilégio de gerar o Filho de Deus neste mundo. Então, nenhuma outra criatura que existiu teve tamanho privilégio de gerar em seu ventre o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a sua humanidade. Nenhuma das pessoas teve isso. Por isso Maria é tantas coisas, né? Uma coisa e outra, e por isso a gente tem tanta ao mesmo tempo facilidade, ao mesmo tempo dificuldade de explicar quem é Maria e o papel dela na encarnação, o papel dela na igreja, o papel dela em toda essa realidade que é a salvação, né? Então, vamos tentar explicar. Na eternidade, e a gente explicou isso quando a gente falou da Santíssima Trindade, a gente explicou que o Pai gera o Filho na eternidade, né? Então, o Pai, Deus Pai, isso não aconteceu em um momento, a gente explicou isso na aula também, isso sempre foi assim, né? Mas, de fato, o Filho foi gerado pelo Pai, né? Então, nenhuma criatura gerou
o filho na história a não ser a Virgem Maria, né? Então, ela é uma criatura como as outras. Eu pulei um pouquinho, né? Então, nenhuma criatura gerou o Filho de Deus, né? Gerou o Filho de Deus na história, né? Então, ela é criatura como as outras, mas ao mesmo tempo ela foi privilegiada com uma graça de gerar aqui na Terra o que foi gerado no céu, né? Então, isso dá a ela, portanto, uma dupla participação no mistério da salvação, porque ao mesmo tempo que ela é corpo de Cristo, ao mesmo tempo, e ela é salva por Cristo, ao mesmo tempo, ela é mãe do corpo de Cristo, porque Maria, quando a gente acredita, né, que Cristo é a cabeça da igreja, né? Então, Cristo é a cabeça e a igreja são os membros, né? Então, quando a gente diz que Maria gera Cristo, quando Cristo é gerado também o seu corpo, que é a igreja. Então, como Maria é mãe de Cristo, ela é também mãe da igreja, ela é mãe de todos os seus membros, certo? Então, mas ao mesmo tempo que ela é mãe dos seus membros, ao mesmo tempo ela também é membro da igreja, né? Então, o que acontece é que quando o anjo anuncia a Maria, né, ela inaugura a plenitude dos tempos, né? Então, diz lá no Evangelho, chegada a plenitude dos tempos, né? Então, quando chega a plenitude dos tempos, há a anunciação e, portanto, há a encarnação. Então, nesse momento, cumprem-se todas as promessas e as preparações que foram feitas por Deus para que esse momento acontecesse, né? Então, a gente lembra lá da aula do pecado original que aconteceu, o pecado de Adão e Eva, e ali já aconteceu a promessa de que viria um Salvador, de que viria, que Deus não nos abandonaria ao poder da morte e a gente seria resgatado desse pecado que foi cometido, né? Então, a promessa foi feita lá no início, né? Que a gente até falou sobre o proto-evangelho, e ao longo da história, Deus foi preparando o seu povo, foi escolhendo um povo, o povo escolhido, foi preparando através dos profetas, foi preparando até que se chegasse à plenitude dos tempos e acontecesse a anunciação do anjo e Maria falasse o seu sim, e quando ela falou o seu sim, o verbo se fez carne e a partir daí tudo pôde acontecer, né? Então a nossa salvação só pôde acontecer por causa do sim de Maria. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa predestinação de Maria. Será que Maria poderia ter falado não a Deus? Ou ela estava predestinada, ela foi ela foi simplesmente passiva nessa situação, ou não? Ela teve um papel ativo na encarnação. A gente vai ver um pouco isso, né? Então, quando o anjo anuncia a Maria, ela é convidada a conceber aquele que vai habitar corporalmente a plenitude, aquele que vai habitar corporalmente a plenitude da divindade. Então, quando o anjo ele vem anunciar a Maria, ele convida ela a conceber aquele que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a conceber no seu seio Jesus, que a gente depois que é na verdade o Cristo, né? Então, quando o anjo ela pergunta ao anjo como se fará isso se não conhece o homem algum, né? E daí o Espírito Santo responde: o Espírito virá sobre ti, né? E te cobrirá com a sua sombra, né? Então, ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai, que é Cristo, ou seja, ele é Cristo, ele é ungido do Espírito Santo desde o início da sua existência humana. Cristo significa justamente isso, o ungido. Então, quando ele é concebido no seio da Virgem Maria, ele recebe o nome de Cristo, de Jesus depois, e ele é o Cristo, ele é o ungido pelo Espírito Santo desde o início da sua existência humana, porque ele é coberto pelo Espírito Santo e ele, Nossa Senhora, ativamente ofereceu o seu seio, no sentido de que o anjo convidou ela a participar dessa realidade e ela disse que sim, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então o anjo de fato fez um convite à Virgem e ela
aceitou esse convite. E ela aceitou esse convite a ser a mãe do Salvador, né? E aí o Espírito Santo a cobre, né? E ela concebe do Espírito Santo, né? A gente vai falar um pouco sobre a virgindade de Maria também, né? Então, vamos fazer um pouco uma comparação, que eu ia fazer lá atrás, mas fica melhor aqui, né? Então, na eternidade, como eu estava falando, né? Na eternidade, o Filho, ele é gerado pelo Pai no amor do Espírito Santo, né? Então, o Pai ama, o Filho, portanto, é amado, e o Espírito Santo é o próprio amor, né? Foi o que a gente explicou sobre a Santíssima Trindade. Então, o Pai gera o Filho é gerado e o Espírito Santo é a própria geração, né? Então, a encarnação, ela é a manifestação histórica que aponta para essa realidade eterna. Olha que coisa incrível, né? Então, a encarnação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao se encarnar, isso vai ser como um espelho, uma manifestação histórica dessa realidade, dessa geração que aconteceu na eternidade, essa geração do Filho pelo Pai, né? Que não teve participação de mulher, e o Pai deu ao Filho tudo dele. O Filho é espelho do Pai na Santíssima Trindade, né? Então, não teve a participação de outro ser para que o Pai gerasse o Filho na Santíssima Trindade, né? Então, é de fato como se fosse um espelho. A história começou a espelhar a eternidade no momento da encarnação, né? Então, nesse momento, começou a nos revelar aquilo que acontece com o próprio Deus no seio da Santíssima Trindade, né? Então, e isso aconteceu neste mundo, na história, pela ação do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então, essa realidade, que é uma realidade eterna, que é a realidade da geração do Pai, dando origem ao Filho no amor do Espírito Santo, que é a realidade da Trindade, essa realidade, ela se manifestou historicamente no momento da encarnação. E eu vou explicar por quê, né? Então, Jesus, ele nasce recebendo de Maria a humanidade, e só dela. Então, Jesus, normalmente, quando uma criança nasce, ela recebe a sua humanidade da mãe e do pai, né? A Virgem Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Então, não houve a participação de outro ser humano para que desse origem à humanidade de Jesus. Então, Maria dá origem totalmente à humanidade de Jesus, né? Então, Maria, portanto, como a gente fazia aquela pergunta antes, será que Maria é simplesmente passiva nessa situação? Não, Maria é ativa. Ela não é simplesmente um receptáculo. Ela não é simplesmente uma barriga de aluguel, né? Então, Deus não foi lá e alugou a barriga de Nossa Senhora e colocou tudo lá sem que ela tivesse participação. Ela teve participação humana. Ela deu tudo dela para a geração humana de Jesus, né? Assim como a gente falou que o Pai, na eternidade, deu tudo dele para a geração do Filho, né? Nossa Senhora também, quando ela concebeu do Espírito Santo, e isso é um mistério, ela ofereceu tudo dela, todo o código genético dela, né? Ela ofereceu tudo, toda a humanidade de Jesus pertence a Maria, né? Então, Jesus é o Filho do Pai eterno, né? E ao mesmo tempo, ele é filho de Maria. A humanidade de Jesus vem da humanidade de Maria, né? Obviamente que isso não acontece na mesma proporção e nem do mesmo jeito, porque Maria e Deus estão em outro nível, né? Deus Pai é Deus Pai, Maria é apenas uma criatura. Mas é importante que fique claro que Maria é verdadeiramente mãe. Ela verdadeiramente deu a Jesus a humanidade. Ela, de fato, não foi um mero receptáculo, como eu dizia antes. Ela deu ativamente a humanidade de Jesus através dela mesma, né? Então, no momento em que Maria gera Jesus, ela é mãe de Deus, que foi o que a gente viu na última aula, né? Então, Deus Pai gera o Filho na eternidade,
né? Ele não se casa, como eu dizia, ele não se casa com nenhuma mulher para gerar o filho na eternidade. O pai dá tudo de si para gerar o filho, né? E tudo que o filho tem, ele recebeu do pai. E como então a gente dizia, espelhando o que aconteceu na eternidade, na história aconteceu o mesmo. Maria, ela vai tornar-se, né, no mistério da encarnação, ela se torna de alguma maneira esse ícone de Deus, nesse sentido de ser imagem de Deus, no sentido de que ela gerou humanamente totalmente Jesus. Ela não precisou de participação de outro ser humano para gerar humanamente Jesus, né? Então, a Maria é a expressão, portanto, histórica da fecundidade de Deus na humanidade. É isso que a gente está querendo dizer quando quando a encarnação é esse espelho do que aconteceu na eternidade. Acho que ficou claro, né? Na eternidade, o Pai gerou o Filho totalmente, né? Então, o Filho é totalmente espelho do Pai. Tudo o que o Filho tem veio do Pai, né? Então, da mesma maneira, tudo o que Jesus tem enquanto homem veio da Virgem Maria. Não foi necessário outro influxo de outro homem, assim como não foi necessário outra coisa a não ser Deus Pai para que o Filho fosse gerado. Então, para que Jesus fosse gerado, a humanidade de Jesus fosse gerada, não foi necessário outra coisa que não Maria. Então, toda a humanidade de Jesus vem de Maria, né? Então, toda a humanidade de Cristo vem da humanidade de Maria de maneira milagrosa, que a gente não sabe exatamente como aconteceu, né? Então, assim como o Pai é a fonte total do Filho na eternidade, Maria aqui na Terra é fonte única biológica de Jesus Cristo, né? Ela é a única fonte biológica de Jesus Cristo. Então, Maria, como a gente dizia, ela é filha de Deus, né? Ela é filha ela é filha em Jesus Cristo, né? Como todos nós somos filhos, mas ao mesmo tempo ela é mãe. Ela é mãe de Jesus. E a gente não diz que ela é mãe da humanidade de Jesus, porque Jesus, como a gente falou na última aula, ele é apenas uma pessoa, né? A Maria deu a ele a humanidade, deu a ele a natureza humana, só que Jesus é apenas uma pessoa. Ela é uma pessoa que é uma pessoa divina. Então, por isso a gente diz que Maria, ao gerar no seu ventre o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e dar-lhe a ele toda a sua humanidade, ela deu, ao mesmo tempo, à luz a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus é uma pessoa divina. Por isso, ao mesmo tempo, também ela é filha de Deus, né? Ela é filha em Cristo e, ao mesmo tempo, ela é mãe de Deus, né? Então, o que a fé da igreja ensina sobre Maria, como eu dizia no início, ilumina a nossa fé em Cristo, como a gente falou na última aula, porque ilumina quem é o próprio Cristo, né? Então, na hora que há uma dúvida em relação a se Maria é apenas mãe da humanidade ou ela é mãe da divindade, a gente precisa discutir bem quem é Cristo. O Cristo são duas pessoas e duas naturezas, ou o Cristo é uma pessoa e uma natureza, ou o Cristo são duas naturezas e uma pessoa. Então, a gente questionar sobre a maternidade de Maria nos leva a conhecer mais a fundo quem é Jesus. Então, quando a gente apaga a fé em Maria, a gente apaga uma luz que nos ajuda a entender muito quem é Jesus, né? Então, a gente não consegue compreender completamente a Jesus se a gente esquece quem é a Virgem Maria, né? Então, outro ponto importante para a gente falar é sobre a predestinação de Maria, que a gente falava, né? Bem, Maria foi predestinada a ser a mãe de Jesus. O que significa isso? Significa que ela tinha liberdade ou não, né? Significa que ela foi predestinada e ela não poderia fazer nada em relação a isso, ou ela teve liberdade em aceitar esse convite, né? Então, predestinação não significa que não há liberdade, né? Significa que Deus nos escolhe as pessoas para uma função, né?
Então, se Deus escolhe para uma função, Ele também dá a essa pessoa o necessário para realizar e cumprir essa função, né? Então, e a pessoa tem a liberdade para cumprir e aceitar essa função ou não, né? Então acho que ficou claro. Então, Deus tem uma função para cada uma das pessoas e Ele adorna essas pessoas com... com os dons necessários para que ela possa cumprir essa função. Agora, se ela vai aceitar essa função que Deus pensou para ela, isso aí é outra história, né? Então, uma comparação que a gente pode fazer, se a gente contrata um motorista para nossa casa, para que ele possa fazer a sua função de motorista, é necessário dar um carro para ele, né? Eu não posso esperar que ele já chegue aqui com o seu carro, né? Porque ele está na função de motorista, provavelmente ele não deve ter um carro, né? Então, a gente oferece a função e a gente dá as ferramentas necessárias para que ele possa cumprir essa função, né? Então, humanamente pensando, por exemplo, quando a gente pensa num presidente, um presidente, ele recebe quando a gente vota no presidente, a gente dá a ele o encargo de governar o país, né? E junto com esse encargo vem uma série de dons. Ele recebe escolta policial, ele recebe uma moradia no Palácio Presidencial, ele recebe reverências devidas à sua função de presidente, ele recebe a possibilidade de andar no jatinho, ao mesmo tempo que ele ganha também uma série de ônus, uma série de responsabilidades, né? Então, ele recebe as coisas necessárias para que ele possa cumprir aquela função e, ao mesmo tempo, ele vai receber o ônus de cumprir aquela função, né? Então, a função é um ônus, mas ela também é uma honra do dom de ter aquele encargo, né? Quanto maior o encargo, maior são os dons, mas também maior é o ônus, né? Então, Maria recebeu esse encargo de ser mãe de Deus, né? De receber o próprio Deus no seu ventre. Então, quando ela recebe esse encargo, ela também recebe essa honra, ela também recebe essas graças, né? E ela, portanto, é cheia de graça. Ela recebeu muitos dons. Então, não há função no mundo mais importante do que ser mãe do Verbo, né? Deus poderia ter mandado seu filho de outra maneira no mundo? Poderia. A gente não sabe se Maria tivesse dito não ao anjo, o que teria acontecido na humanidade, né? Mas o fato é que Deus pensou que a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnaria no mundo e a salvação aconteceria a partir desse sim de Maria, né? Então foi necessário que Maria desse o seu consentimento para que o Verbo se fizesse carne e para que cada um de nós pudesse ser salvo por Cristo. Então ela tem uma função muito importante e junto dessa função vem o seu ônus e ao mesmo tempo vem a sua graça e ao mesmo tempo vem a sua honra de ser mãe de Deus. Então, diminuir a honra da Virgem Maria é diminuir a importância que o próprio Deus deu à sua encarnação, né? Então, Deus pensou que dessa maneira e nesse momento, na plenitude dos tempos, essa fosse a melhor maneira da humanidade ser salva, né? E a melhor maneira da humanidade ser salva foi dependendo do sim de uma mulher, do sim da Virgem Maria, né? Para que o Verbo se fizesse carne, né? Isso é uma das coisas muito importantes a gente pensar enquanto o cristianismo, né, o catolicismo, ele honra a mulher, né? Então, a salvação da humanidade inteira veio a partir do sim de uma mulher, né? Do sim da pureza de uma mulher, né? Da entrega total de uma mulher, né? Enfim, então predestinada significa que Deus a preparou para ser mãe de Deus. Ela não simplesmente era uma mulher qualquer que Deus colocou e falou: então essa aqui, eu escolhi essa aqui, ela está se comportando bem? Então vem cá, eu vou escolher você para você ser mãe de Deus. Não, Maria foi pensada
desde toda a eternidade, para que ela pudesse ser mãe de Deus, assim como cada um de nós fomos pensados desde a concepção do mundo, né? Então é muito bonito a gente pensar isso. Quando eu estava pensando nessa aula, eu pensei assim, o quanto muitas pessoas têm, enfim, vão para psicólogo, vão para terapia, pensando na maneira como foram concebidas, né? E na sua inserção dentro da família. E quando a gente pensa de que Deus pensou na gente desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, Ele pensou especificamente em nós, Ele desejou a nossa santidade, Ele pensou na nossa função. Nossa, quanto isso nos ajuda a olhar para a nossa história com um olhar de encantamento, né? A nossa história no mundo, a nossa presença no mundo não é uma presença acidental, é uma presença desejada por Deus, né? Então, qualquer que tenha sido o nosso modo de ser concebido, se foi através enfim, de uma relação eventual dos nossos pais, se foi através de um estupro que seja, se foi através de uma relação violenta, enfim, isso pouco importa. O que importa é que Deus pensou em nós com cuidado, desde antes da concepção do mundo, né? Então, se Deus fez isso conosco, Ele fez isso também com Maria, né? Deus pensou em Maria. Quando Ele concebeu a Virgem Maria, quando a Virgem Maria veio ao mundo, Ele já veio sabendo que ela era predestinada a ser a mãe do Salvador, né? Então, a anunciação não foi porque Nossa Senhora ele olhou e viu que ela era melhor e foi, né? Não, obviamente que Maria foi adornada de todas as graças, obviamente que ela correspondeu a essas graças e chegou à plenitude dos tempos, e por causa da sua correspondência, ela foi capaz de corresponder mais uma vez e dizer sim à sua vocação, que é o que acontece na nossa vida, né? Se a gente vai dizendo muitos sims ao longo da nossa vida, a gente consegue dizer sim à nossa vocação também. Ao mesmo tempo, se a gente vai dizendo muitos nãos, quando chega a nossa vocação principal, a gente não consegue nem percebê-la, porque a gente disse muitos nãos. Então, isso deixa claro que a Virgem Maria, ela foi sim adornada de muitas graças, ela foi sim adornada de muitos cuidados divinos, ela foi sim pensada desde toda a eternidade, mas ao mesmo tempo ela correspondeu a essas graças, até que ela, como foi fiel no pouco, ela pôde ser fiel no muito. E quando veio o anjo e disse a ela, falou a ela sobre a sua vocação, de que ela seria a mãe do Salvador, ela pôde dizer sim, com toda a sua pureza, no sentido de, olha, eu não conheço homem, e como que isso dará? Né? Então ela, com toda a sua docilidade, ela falou com o anjo bem como isso vai acontecer, porque eu não tenho como resolver esse problema, digamos assim, né? Me diz o que eu faço, né? E aí, não se preocupe, o Espírito Santo vai descer sobre ti e você vai dar a luz ao Filho de Deus, né? Então, é muito bonito a gente pensar isso em relação à Virgem Maria, né? Então, Ele escolheu para a Virgem Maria esse encargo e deu a ela todos os talentos e graças necessários para que ela pudesse cumprir a esse encargo, não tirando dela, assim como Ele não tira de cada um de nós, a liberdade, né? Nossa Senhora, Adão e Eva foram concebidos livremente, foi o que a gente viu, foram concebidos sem pecado, né? E foram concebidos livremente. E eles escolheram desobedecer, né? A Virgem Maria, a gente vai ver um pouco mais pra frente que ela também foi concebida sem pecado, né? Ela foi adornada de todas as graças em virtude dos méritos de Cristo, né? O que seria Cristo? O que seria ela dar toda a sua humanidade a Cristo, que também não tinha pecado, né? Então ela deu toda a sua humanidade, né? Quando Eva cometeu o pecado original, a partir de lá todos nós
a partir de lá, todos nós nascemos com o pecado original. A Virgem Maria, ela foi poupada do pecado original quando Cristo, e a gente viu lá, ela deu toda a sua humanidade para Cristo. Ela não deu a humanidade manchada, ela deu a humanidade a Cristo pura, né? Ela deu a humanidade de Cristo, não tinha pecado, né? Cristo nasceu sem pecado original, né? Então a Virgem Maria foi adornada de todos esses méritos, essas graças, os talentos necessários para que ela pudesse receber esse encargo que é o maior dos encargos, né? Que é de fato a maior das funções. O que mais importante poderia existir no mundo do que receber em seu seio o próprio Deus, né? Então, predestinação significa isso, foi feito para, né? E não somente Maria foi predestinada, foi preparada, como a gente falou, como todo o povo foi preparado, né? Até que chegasse a plenitude dos tempos e aí a Maria pudesse com isso assumir a sua missão, né? Então tudo foi preparado. A Virgem Maria foi preparada, todo o povo foi preparado. A Virgem Maria foi preparada pela sua mãe, uma preparação próxima, né? Foi preparada na sua concepção, né? Ela foi preparada ao longo da sua vida, ela foi preparada pelas graças, ela foi preparada pela sua correspondência à graça para que ela pudesse dizer o seu sim, para quando chegada a plenitude dos tempos ela pudesse dizer sim, fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? Então, é como se os céus estivessem todos preparados e atentos. E o que ela vai dizer? O que ela vai dizer? E daí, ela disse sim, né? E ela disse sim, e Deus pôde se encarnar, né? E a humanidade pôde, a partir da encarnação de Cristo, já começar a ser redimida. Então, olha que momento importante da história. E olha como, quem estava presente ali? Um anjo e uma mulher humana, né? Então, olha quão importante ela é, né? Então, Maria foi, portanto, longamente preparada, né? Então, Maria está presente, como eu falava, antes da criação do mundo, assim como cada um de nós, né? Então, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, que a gente está falando aqui, portanto, dos dons de Maria, das graças especiais de Maria, Imaculada Conceição, né? Imaculada significa sem mancha, Conceição significa concepção, né? Então, Imaculada Conceição significa que Maria foi concebida sem pecado, né? Esse dogma foi definido no dia 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Significa que a Igreja, a gente já viu isso aqui várias vezes, significa que a Igreja começou a acreditar na Imaculada Conceição naquele momento? Não. Significa que a Igreja firmou esse dogma para que fosse... todos os católicos acreditassem, né? Isso já era uma crença dentro da igreja e ficou definido bem, para que a gente seja católico, a gente precisa confiar e acreditar nessa realidade da Imaculada Conceição de Maria, né? Então, como a gente dizia, todos nós fomos concebidos, né? Todos nós fomos concebidos. Então, Conceição significa concepção. Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente foi concebido, né? Então, o que acredita o dogma da Imaculada Conceição, né? O dogma da Imaculada Conceição, ele não diz que a Virgem Maria, ela foi concebida de uma virgem. Não, né? Então, a concepção de Maria não foi uma concepção virginal. Então, a concepção dela não foi uma concepção virginal. A Virgem Maria, ela foi concebida através da relação sexual entre Santa Ana e São Joaquim, que tinham pecado original, né? E que eles eram casados e tiveram relação, e a Virgem Maria foi concebida através de uma relação normal entre homens e mulheres, né? Então a Virgem Maria não teve uma concepção dela virginal. Santa Ana não era virgem, né? Mas a Virgem Maria foi concebida na relação, então, de Santa Ana e São Joaquim, né? Só que por um singular privilégio, né? Uma singular graça e privilégio de Deus onipotente, ou seja, de um Deus que pode tudo, né? Em vista dos méritos de Cristo, foi isso que eu falei lá atrás, em vista dos méritos de Cristo, que ele alcançou na cruz, em vista do que ainda aconteceria, né? Ela foi preservada e imune de
toda a mancha do pecado original, né? Então, é isso que acredita o dogma, de que a Virgem Maria, ela foi concebida pelo ato conjugal de Santa Ana e São Joaquim, só que quando ela foi concebida sem o pecado original. Maria é a nova Eva, é a nova possibilidade do mundo de obedecer, né? Então, Eva foi gerada sem pecado, Adão e Eva foram gerados sem pecado, e daí eles escolheram a desobediência. Então, de novo, a humanidade tem uma possibilidade, né? É gerada uma mulher sem pecado original, né? É gerada uma mulher capaz de perceber todas as graças de Deus, capaz de perceber todas as suas nuances, capaz de dizer sim com pleno consentimento, com pleno entendimento do que estava acontecendo. Maria era essa pessoa, né? E aí ela foi concebida, a nova Eva, e ela foi obediente até o fim, né? Então Maria é essa nova possibilidade do gênero humano de obedecer a Deus novamente, né? De poder se relacionar novamente com Ele, né? Então, Maria é imaculada da mesma maneira que Adão e Eva foram imaculados e da mesma maneira que Cristo é imaculado. Cristo foi concebido do seio da Virgem Maria imaculado. Cristo foi concebido sem pecado original. Ele era o próprio Deus. Ele não poderia negar-se a si mesmo, né? Então, ele foi concebido sem pecado original também, né? Então, para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com os dons dignos dessa função, né? Então, no momento da anunciação, o anjo fala que ela saúda como cheia de graça, né? Então, para que ela pudesse dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, era preciso que ela tivesse totalmente sob a moção e a graça de Deus, né? E é muito interessante isso. Maria, quando ela foi concebida na concepção dela, da Virgem Maria, Santana e São Joaquim tiveram o ato conjugal. Quando Maria foi concebida, ela já foi redimida, porque ela não tinha pecado original, por Cristo. Então, esse Cristo, que ainda não existia, porque a Virgem Maria foi concebida antes de ter a encarnação do Verbo. Então, a Virgem Maria, antes de Cristo nascer, antes de Cristo pregar, antes de Cristo morrer na cruz, ela já foi redimida por Ele. Então, Jesus já salvou Maria, já tirou dela o pecado original antes mesmo dele existir, né? Então, ela foi redimida no momento em que Cristo não havia ainda. Então, na barriga de Santa Ana, a Virgem Maria foi redimida pelo sangue que seu filho derramaria na cruz, né? Então, daí ensina a igreja, em vista dos méritos de Cristo, é isso que a gente falava, em vista dos méritos de Cristo, Salvador do gênero humano, a Virgem Maria foi concebida sem pecado original, né? Então, isso que a gente falava antes, né? Nós todos fomos sonhados antes da fundação do mundo, sonhados por Deus, que fôssemos santos e imaculados, né? Então Deus pensou em tudo isso. Então, quando Ele concebeu a Virgem Maria, em vista dos méritos de Cristo, Ele já a concebeu sem pecado original, com todas as graças necessárias para que ela fosse a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, para que ela pudesse conceber no seu seio ter em seu seio a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, Maria, portanto, deu o seu consentimento à palavra de Deus, né? Então, ela disse, sim, eu quero. E ela se transformou, né? E ela passou a ser a mãe de Jesus, que é Deus, né? Então, ela se entregou a si mesma, não só no momento da encarnação, mas durante toda a sua vida, com todo o seu sim, né? Com todos os seus sims, né? A gente sabe que a Virgem Maria, a igreja acredita nisso, não teve pecado pessoal. Ela foi obediente até a sua morte, né? Ela foi obediente até o fim, né? E ela se entregou totalmente à obra redentora do seu filho, né? Dependendo dele, óbvio, com ele, pela graça de Deus, no mistério da redenção. Então, ela participa do mistério da redenção
pela sua fidelidade até o fim, desde o seu faça-se, né? Desde o seu faça-se em mim segundo a tua palavra, até o fim da sua vida, né? Então, a gente acho que já ficou muito claro em relação à maternidade divina de Maria, né? Em relação a ela ter gerado um homem, né? E ao ter gerado esse homem, essa natureza humana pertencia a uma pessoa que não era uma pessoa humana, mas sim uma pessoa divina. Por isso a gente pode dizer que Maria é mãe de Deus, né? Então, o que foi que Maria deu à luz? Lembra aquela pergunta em relação à natureza e pessoa? O que foi que Maria deu à luz? Ela deu à luz a um corpo humano, né? Mas quem foi que nasceu? Quem foi que nasceu foi o próprio Deus feito homem, né? Então, Deus tem uma mãe, portanto, né? O Deus encarnado tem uma mãe. Jesus encarnado tem uma mãe. Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnado tem uma mãe. O Deus eterno não tem uma mãe, né? Ele é gerado por Deus Pai, certo? Acho que ficou claro, né? Em relação a, eu acho que é o último ponto, em relação à virgindade de Maria. É o último ponto. Em relação à virgindade de Maria. Então, Maria sempre foi, o que acredita a igreja? Que Maria sempre foi virgem durante o parto e foi virgem após o parto, né? Então, a concepção virginal de Jesus de fato aconteceu. Então, Jesus foi concebido virginalmente. Não foi necessário uma participação de um homem, de um outro homem, né? De um outro homem com H maiúsculo, de um homem sexo masculino, para que Jesus fosse concebido. Toda a humanidade de Cristo vem da humanidade de Maria, como a gente viu, né? Então, Maria concebeu sem sêmen de homem, né? Então, isso é sinal de que Jesus é filho de fato do Pai. Ele não, como nós, somos filhos adotivos de Deus Pai. Nós somos filhos adotivos de Deus Pai. Nós somos natureza humana, né? Jesus não. Ele tem natureza divina, né? Quem é pai de Jesus é Deus Pai. São José é pai adotivo de Jesus. Ele fez as vezes de pai na terra, né? Mas Deus Pai é filho, Deus Pai é pai de Jesus, né? Aqui, mesmo Jesus encarnado, né? Então, esse menino não é filho de homem, não é filho de homem. Ele é filho de Deus. Ele é filho de Maria, sim, mas ele é filho de Deus, né? E a igreja acredita ainda que o ímen de Maria continuou preservado mesmo após o parto, né? Então, ela permaneceu inviolada após o parto. Ela permaneceu virgem depois do parto, né? E daí você fala, bem, Sam, e depois a Nossa Senhora não teve outros filhos, né? Puxa vida! E as citações dizendo que, falando sobre os irmãos de Jesus, né? Então, a igreja entende que essas passagens não designam os filhos da Virgem Maria, né? Então, tem uma passagem de São Paulo 1:19 que ele fala, não vi nenhum apóstolo, ele nem na sua vida, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ele fala isso, né? E esse Tiago, né, que dentre os apóstolos do Senhor, esse Tiago é o Tiago, filho de Alfeu, digamos, se eu não me engano, filho de Alfeu, e ele é filho de Maria, da outra Maria, discípula de Jesus, né, que estava presente na hora da crucifixão, né? Então, como esse Tiago pode ser filho de outros pais e ao mesmo tempo ser irmão de Jesus, como diz lá na carta de São Paulo? Porque os irmãos de Jesus não eram irmãos de sangue, filho de Maria e José, né? Mas queria dizer os parentes próximos de Jesus, né? Então, é isso, filho de Alfeu mesmo. Então, eu queria que ficasse a gente estudar a encarnação. Necessariamente a gente precisa estudar sobre a Virgem Maria, porque como eu falava antes, explica-se muito da encarnação através da realidade de Maria, porque ela está no centro disso tudo, digamos. Ela, com o seu sim, falou, permitiu que a encarnação acontecesse. Então, quem é a Virgem Maria, né? Do que ela foi adornada? Isso
traz pra gente luzes para saber quem é o próprio Cristo, traz pra gente luzes para ver a grandeza da encarnação, né? E ao mesmo tempo a sua simplicidade, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Espero que tenha ficado bastante claro. Acho que eu vou fazer uma parte 2 falando um pouco sobre o nome de Jesus e tal. Vou ver se vai ser necessário, senão a gente já passa para frente, tá bom? Então isso, acho que ficou claro. É uma aula bastante importante, acho que tira bastante dúvidas sobre a Virgem Maria, né? E ao mesmo tempo acho que é uma aula muito... não sei, acho que é uma aula muito delicada, né? Eu acho que todos os católicos gostam muito de falar sobre a Virgem Maria, né? Não porque a gente acha que ela seja maior do que Deus, né? Não, aqui nessa aula ficou muito claro, e essa é a fé da igreja. A gente sabe exatamente o papel da Virgem Maria, que a gente sabe que ela é criatura, a gente não coloca ela no lugar de Deus, mas como eu falei da última vez, né? Quando a gente olha para a Virgem Maria, a gente olha para a vida dos santos, a gente olha a grandeza do que Deus fez através das criaturas, né? O quanto Deus ama as criaturas e o quanto Deus se valeu de uma criatura que foi uma criatura que é isso, um modelo de obediência, e uma criatura tão pura e que pôde permitir que a nossa salvação acontecesse. Então, óbvio, como eu dizia lá no início, a igreja, ela é um prolongamento da encarnação na história, né? Então, é óbvio que a igreja precisa dar, sim, um lugar muito especial e cuidadoso à Virgem Maria. É impossível que Deus, Jesus, né, o Filho de Deus, não se alegre com o tamanho cuidado que a gente procura ter com a Virgem Maria, né? Porque ele teve esse cuidado com a Virgem Maria. Ele cuidou da Virgem Maria, ele pensou nela desde a criação do mundo, assim como pensou em cada um de nós, né? Então, pensar na Virgem Maria nos ajuda a pensar muito na nossa vida, né? De fato, Deus pensa em cada um de nós, as coisas não são feitas por acaso, né? Deus cuida de fato e a gente tem um papel muito especial, somos adornados com especiais dons para que a gente possa agir no mundo e a gente não tá aqui por acaso, né? Então, se a gente não tá, imagina a Virgem Maria, né? Tá bom? Um beijo grande e até semana que vem.